Obesidade pode ser de vida passada? Claro, óbvio. Na verdade é o seguinte, o que define você ter tendência a engordar ou não? As suas outras vidas. Aí você pode falar, mas é genética, genética. Só que tem gente na mesma família, filho de pai e mãe gordinhos, que não engordam. O irmão engorda, mas ele não. Por quê? Porque não era para ele ter essa tendência. Então é por isso que quando a pessoa vai reencarnar, os espíritos chegam e falam assim, vamos fazer esse espermatozoide aqui, com esses cromossomos aqui. Aí eles colocam tudo que eles querem nos cromossomos, no DNA. Precisa ter um pouco de tendência de obesidade, porque é uma expiação ali. Vai ter tendência a ter câncer de pulmão, porque ele fumou na outra vida, mas não teve. Entendeu? Vai já jogar o cromossomozinho, todo ferrado. Brincadeira, às vezes não tá tanto ferrado. Mas de fato acontece isso, tá? Se você ler os livros de André Luiz, ele conta por 2 vezes esse processo de reencarnação. Só que ele fala ali no livro que o espírito escolheu um espermatozoide específico e deu uma turbinada nele. Falou assim, aquele espermatozoide tá com uma cara boa, vou dar uma turbinada nele. Mas a gente sabe que não pode ser assim, porque ele não vai pegar uma coisa aproximada. Eles vão desenvolver um espermatozoide do jeito que eles querem. Vão colocar lá e vão dar um up nele para ele correr e ganhar a corrida e reencarnar. Então é óbvio que você está com uma tendência, por exemplo, para engordar, porque numa outra vida você se comeu descontroladamente, né? E aí pode trazer para cá essa tendência. Então não é à toa, né? Tanto que vocês podem perceber que você fala, colesterol é genética. Depende. Na minha família todo mundo tem colesterol alto, eu não tenho. Diabetes é um pouco genética, depende. Na minha família todo mundo tem diabetes, eu não tenho. Não tenho mais, né? Porque os espíritos me curaram. Mas existe fato de, às vezes a pessoa tem, às vezes ela não tem diabetes. Então várias dessas coisas. Câncer é genética? Depende. Pode ter gente que tem câncer de mama, tal, mas às vezes não. Então assim, câncer de pulmão. Tem gente que fuma e que não tem câncer de pulmão. Tem gente que não fuma e que tem câncer de pulmão. Como que você explica isso? Não é verdade? Deixa o like, se inscreve no canal, pessoal. Cada espermatozoide é um espírito? Não, claro que não. Por quê? Na verdade, ele vai ligar o espírito no espermatozoide que vai realmente reencarnar. E ele vai dar um upzinho, como é contado e descrito lá no livro de André Luiz. Ele vai dar um upzinho, vai pegar o espermatozoide que estiver correndo ali, vai ligar nele e vai fazer com ele, entre no óvulo e tal. É desse jeito, né? Bem seco, mas você pesquisa, lê aí, aqui dá para explicar direito, tem que é melhor ler e tal. A pergunta é, esses programas, como Spock House e sei lá o que, estão falando certo, estão falando a verdade? Olha, eu não conheço a fundo para falar, mas o que acontece? Dá muito mais like, muito mais view, você fazer vídeo assim, vai fazer o quê? Ficar falando de fantasma, ficar falando de não sei o que, dá muito mais like, muito mais view. Mas aqui a gente foca na reforma íntima, então infelizmente eu não quero fazer esse tipo de vídeo. Eu poderia muito bem, em qualquer lugar, num cemitério, ficar falando com os mortos, e se assustar, e cair um negócio, mas tipo assim, não é o que eu quero fazer. Eu quero falar sobre reforma íntima, falar sobre as coisas que interessam para a evolução do espírito, mas eu não acho ruim esses canais, porque isso pelo menos atrai um pouco as pessoas para elas refletirem se realmente existe um mundo espiritual e coisa e tal, entendeu? Então, de certa forma, não é ruim esses caras que fazem tinha até o meu vizinho lá, o Renato Garcia, ele fazia, né, ele ia nos lugares abandonados, fazia um monte de coisa, então, mas eu acho que assim, tá beleza, né?